Olá pessoal, tudo bom? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje eu quero falar um pouco sobre como às vezes nós nos sentimos de volta ao passado, como é que a gente vai com os nossos sentimentos, com a nossa alma, com os nossos pensamentos e o porquê realmente a gente volta para esse passado e o que fazer com o passado, né? Então a constelação, ela nos dá essa chance de a gente olhar para o passado de uma forma diferente, porque o passado nunca vai sair da nossa vida, né? E não existe passado quando a gente percebe que tudo está no todo e a gente sempre, quando nós estamos no presente, nós incluímos tudo o que foi, porque afinal o nosso presente foi nutrido, né, pelo nosso passado. E essa nutrição, ela tem que ser uma nutrição que a gente possa, vamos dizer assim, digerir, né? E essa digestão do nosso passado, ela influencia aí muito, inclusive no nosso sistema biológico. Então, pessoas que ficam remoendo coisas ou preocupadas com coisas, achando que algo que aconteceu no passado foi injusto, tá desequilibrado, de alguma forma falta algo, obviamente você começa a ter problemas físicos, biológicos, porque tudo o que acontece no nosso corpo está mapeado emocionalmente pelo nosso cérebro, de uma forma que o nosso cérebro acredita naquilo que a gente conseguiu perceber do passado. Então, o problema não é o que aconteceu, é como a gente enxerga o que aconteceu. Sempre é assim, né? Então a gente enxerga o que aconteceu, muitas vezes baseados numa crença que já é antiga, ou baseados numa forma de lidar com situações que não são formas para o nosso nível de conhecimento espiritual. Às vezes o próprio passado nos cobra dessa nova atitude, dessa nova compreensão, dessa nova forma de enxergar a vida. Então o passado, ele só pode realmente nos nutrir quando nós conseguimos perceber onde é que nós não estamos conseguindo digerir. E se nós não estamos conseguindo digerir, o problema não está com o outro, né, como geralmente a gente coloca, né, está conosco. O que nós podemos mudar em nós para que algo volte a se equilibrar biologicamente, emocionalmente e também espiritualmente, porque todas as experiências que nós temos são para a nossa transcendência espiritual. Elas não são para nos castigar, não são para, né, nos atormentar de alguma forma. Elas são e elas acontecem para o nosso próprio crescimento. Então as relações, sejam elas quais forem, né, e as situações, elas nos dão a chance da gente transcender crenças, limitações, transcender formas de comportamentos que a gente precisa mudar e já faz tempo e talvez a gente não tenha conseguindo ainda fazer esse movimento. Então quando a gente consegue fazer o movimento de mudança, algo realmente pode agora no presente andar, né? Então muita gente fala, tá travada a minha vida, ou de alguma forma tá travado. Só pode destravar quando realmente a gente destrava algo que nos prende também em algum lugar, né? Como diz o filme, em algum lugar do passado. Eu vou ler um trecho aqui de um livro do Bert Hellinger, que eu tenho lido alguns trechos dos livros dele, que fala de volta. Quando estávamos em outros lugares com os nossos pensamentos, às vezes precisamos de algum tempo para voltar ao presente. Sobretudo, os nossos sentimentos estão muitas vezes distantes de outras pessoas ou de algo que já passou há muito tempo e, não obstante, nos mantém aprisionados, frequentemente pensando que nisso ainda se poderia mudar alguma coisa. Certamente algo pode ser mudado, não porém no passado, mas sim agora, no presente. Como? Concordando com o passado tal como foi e tomando o que ele nos deu em termos de força
com a condição de concordarmos com ele. Nós o deixamos para trás e voltamos ao presente. Para estar no momento, devemos exercitar-nos constantemente em deixar para trás e em retornar. Assim acontece conosco em nossas viagens interiores, quando buscamos o recolhimento e também quando o perdemos. Deixamos algo para trás e retomamos até que, purificados do que foi e do que será, olhamos para o que permanece para sempre e ficamos apenas no presente, num presente sem fim. Retornar significa também chegar a casa. Depois de uma longa busca e de ricas experiências, voltamos para onde estamos, em casa, permanentemente em casa. Em nossas viagens interiores, estamos a caminho desse lar. Contudo, é um lar diferente do que experimentamos e buscamos quando crianças. É o lar da contemplação mental recolhida. Nela, realmente retornamos ao nosso início e também ao nosso fim. Então, é muito profundo o que o Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação familiar, diz aqui, que esse voltar para casa, né, que é o nosso voltar para casa espiritual também, mas esse voltar para dentro, para que a gente encontre lá dentro as soluções, porque a maior parte de nós, a gente ainda tem o hábito, né, e eu vivo agora mostrando um pouco para vocês a diferença da era de peixes para a era de aquário. Na era de peixes, a gente ainda enxergava, né, com muitos véus a realidade, ainda como cegos, que são como crianças, né, que às vezes a criança, ela tá ali se debatendo e ela bate a própria mão dela no rosto e ela começa a chorar porque ela acha que alguém de fora bateu no rosto dela. E na verdade foi ela mesma, sem o próprio controle, sem a própria consciência dos movimentos, sem ainda saber, né, controlar a si própria. E assim como a gente não sabe ainda controlar quem nós somos, nós ainda estamos desequilibrados dentro da dualidade, né? Uma hora a gente vai para a direita, outra hora a gente vai só para a esquerda. A gente ainda não aprendeu a balancear, a equilibrar a nossa existência em tudo, né, gente? Às vezes a gente se desequilibra emocionalmente, às vezes a gente se desequilibra fisicamente, né? Tava fazendo exercício, de repente parou, saiu, né, fora daquilo que nos coloca no caminho do meio. Às vezes você tá ali financeiramente fazendo alguma coisa e também existe um desequilíbrio. E assim a gente vai aprendendo com o equilíbrio e com o desequilíbrio, né? Com a sombra e com a luz, com a direita e com a esquerda, com o certo e com o errado. Mas o ideal é que a gente volte o equilíbrio entre o interior e o externo. Quando nós conseguimos fazer esse movimento do inspirar e expirar, né, que o yoga ensina tanto, quando a gente consegue fazer a experiência do contemplar, do ficar em silêncio, do meditar, e também do agir fora, né, não ficar também só dentro, mas também agir fora, então algo pode se transformar dentro de nós. Então quando a gente consegue realmente olhar para o nosso passado, sem mais crenças, sem mais aquele olhar de vítima, aquele olhar de que, ai meu Deus, fizeram tal coisa comigo, tá errado, eu preciso ainda, né, que aquela pessoa mude, que aquela pessoa faça diferente, que aquela pessoa reconheça, que aquela pessoa... Não, a gente tem que pegar essas experiências que nós tivemos no passado e agradecer essas experiências e encontrar realmente qual foi a grande lição. Porque nessas grandes experiências, inclusive nas mais traumáticas, são as oportunidades que a gente tem de encontrar a pérola que existe ali naquela experiência, que é o nosso grande crescimento. Então talvez o nosso grande inimigo seja o nosso grande mestre de toda uma vida, mas na era de aquário não precisa ser mais assim. A gente não precisa de grandes inimigos para que a gente aprenda. A gente pode começar já não num estágio de bebê, mas num estágio mais avançado de conhecimento, de percepção da vida, de sentir, de ter a intuição, de não usar tanto a mente, tanto o que a sociedade pede, mas agora olhar a vida realmente de dentro para fora,
né, através da sua alma e não só do seu ego, daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu, daquilo que você ainda não consegue enxergar completamente, mas você consegue sentir. Então que a gente possa aprender a voltar para o passado agora, sentindo mais, com a nossa intuição também mais conectada com o que aquela oportunidade teve a nos oferecer. Então, gente, voltar para o passado não é ruim, mesmo porque se a gente não resolveu algo, se a gente está apegado a algo, então muita gente está apegado àquele casamento que era, aquele namorado que era, aquela... então, assim, tem gente que fala, eu tô apegado, né? Eu falo muito isso nos meus cursos de relacionamentos afetivos, o amor na nova era, porque eu tô tão apegado a um relacionamento do passado. Porque esse relacionamento ainda te mostra algo sobre você que você ainda não absorveu completamente. E quando você consegue absorver que você de alguma forma era igual àquela pessoa nas coisas boas e ruins, porque a gente, na maior parte das vezes, a gente se apaixona pela nossa luz, que a gente não vê em nós, a gente vê no outro, ou a gente se apaixona pela nossa sombra, que a gente não vê em nós, mas a gente vê no outro. A gente se apaixona pela nossa sombra, porque senão a gente não teria ficado com a pessoa também. Então, quando nós conseguimos olhar para essa dualidade, a gente consegue realmente enxergar a vida, o passado e o presente de uma forma mágica, de uma forma que a gente possa sentir gratidão por cada experiência, por cada oportunidade que nós passamos nesse planeta. Então, o de volta que o Bert Hellinger diz aqui que a gente possa ir sim para o passado, mas com um olhar diferente, com uma abertura de intuição, com uma abertura diferente, para que nós possamos colher as flores, os frutos que nasceram dessa experiência do passado e que a gente possa digerir isso com leveza no nosso corpo, agradecendo essa oportunidade que nós tivemos e essa experiência que nós tivemos.